Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez com Conexões Ribeirão Preto, seu programa semanal, toda terça-feira, às 9h30 da noite, aqui pela TV+. E hoje nós temos a grata satisfação de receber aqui no programa Jonas Pasqualic. Ele que é professor de História, formado aqui na Barão de Mauá, né? Mestre em Educação, em Ciências Sociais, né? Pelo Unesp, defendeu o seu mestrado, a sua dissertação esse ano, né? E se der tempo a gente vai falar também a respeito desse seu trabalho, né? E está aqui hoje conosco, né? Para falar um pouco aí da cultura e do movimento cultural da cidade, enfim, o que está pegando atualmente nesse campo aí. Ele já foi também presidente do Conselho de Cultura, então é alguém muito gabaritado, muito informado a respeito do que nós vamos conversar aqui hoje. Jonas, boa noite. Boa noite. Queria primeiramente agradecer o convite aí, né? Para a gente ir conseguindo construir em conjunto ali, né? Informando a população como que as políticas andam, né? Que os desenhos de relações políticas estão se dando na prefeitura. Eu acho um espaço muito importante. Agradeço a presença. Tá bom. Ô Jonas, vamos começar. Eu acho que o ponto definidor, o desencadeador de toda uma discussão que hoje se apresenta no campo cultural da cidade, né? Principalmente em se tratando de políticas públicas, planejamento nessa área, orçamento, etc., fundo, etc., é exatamente a lei do sistema de cultura que foi aprovada ainda na administração passada. Em julho do ano passado. Julho do ano passado, quando era secretária da Cultura, a Dulce Neves, né? Isso. Fala um pouco pra gente o que é a lei do sistema, quais são as suas partes, o que compõe essa legislação, seus objetivos, etc., né? Bom, o Sistema Municipal de Cultura, ele era a última peça que faltava para o município se integrar no Sistema Nacional de Cultura. Para haver essa integração do município no Sistema Nacional de Cultura, ele depende de 5 elementos de política cultural na cidade, né? Que é um Fundo Municipal de Cultura, um Conselho Municipal de Cultura, uma Secretaria Municipal de Cultura, um Plano Municipal de Cultura e um Sistema Municipal de Cultura. É isso que compõe o sistema. E realizar as conferências municipais. Então, esses elementos para a política cultural, eles que permitiriam a cidade a integrar de fato o Sistema Nacional de Cultura, e Ribeirão Preto só faltava, ele sempre realizou as conferências, ele tinha o conselho, tinha a secretaria, tinha o fundo, e eu tinha o plano municipal aprovado desde 2010, e faltava só a lei do Sistema Municipal de Cultura. Aí, que não havia sido aprovado até então, mas o ano passado, devido a uma necessidade de uma cobrança do MINC para a aprovação desse sistema, porque a prefeitura tinha sido aprovada em um projeto do governo federal, né, do próprio Cultura Viva, da Secretaria de Desenvolvimento do MINC, e quando o município foi aprovado nesse edital, que era um edital de R$400 mil para fortalecimento da rede de pontos de cultura na cidade, o MINC cobrou a lei do sistema municipal. E foi aí que a prefeitura começou a correr, a tentar se organizar para votar essa lei do sistema. O que é uma lei do sistema? Uma lei do sistema municipal, ela vai fazer o desenho institucional da política cultural na cidade e as suas instâncias, seus órgãos, suas instâncias. Então a lei do sistema prevê tanto as partes, né, relacionadas ao poder público, que seriam as fundações, os teatros, os centros culturais. Então ele vai regulamentar esse desenho, né, dos aparelhos públicos, quanto a parte da questão da participação e o controle social. Entendeu? Então aí você tem o conselho, as conferências, também fala do plano. Então o sistema ele vem para ser esse guarda-chuva, entendeu? Para regulamentar todo esse desenho institucional da política cultural na cidade. E dentro do sistema, como você bem disse, está previsto também, e o próprio Sistema Nacional cobra isso, a existência e o funcionamento na cidade de um Conselho Municipal de Cultura. E me parece que
nesse momento presente, vocês aí do movimento cultural, das entidades, enfim, os artistas, né, os agentes culturais, estão se debatendo juntamente com a prefeitura, com a administração municipal, a formatação, né, desse futuro Conselho de Cultura. E aí você tem sempre uns entraves, né? É interessante, muda a administração, entra a administração, parece que as coisas não mudam tanto. As mesmas questões às vezes ficam aí pairando no ar, né? Nunca desaparecem. Quais os entraves que estão aí dificultando o desfecho mais rápido dessa discussão e que se possa rapidamente eleger um Conselho Municipal de Cultura, o Jonas? Olha, o que aconteceu, pode até que retroceder um pouco, né? Até foi muito discutido isso, mas naquela eleição de 2011, quando o Conselho, já de 2010, porque a lei que rege o Conselho de Cultura hoje é de 2003. E lá para 2010, 2011, o Conselho que estava na época teve necessidade de atualizar essa lei, reformular, atualizar para conseguir fazer o Conselho mais representativo e mais forte, entendeu? Mais atuante na sociedade. Já em 2011, eles tiveram problemas com a prefeitura, entendeu? Na época era a gestão da Darcy Vera e o problema na Casa Civil com o secretário, que era o Jair Lucchesi. E o problema é que a prefeitura ela sempre tentou regular a atuação e a participação da sociedade civil dentro dos conselhos. Então, em 2011, quando eles foram rever a lei do conselho, a prefeitura ela impediu a posse do conselho por causa de alguns trâmites. Acho que isso pode ser discutido de outra hora, para a gente encurtar um pouco. Mas a grande questão é que a prefeitura sempre defendeu ou um conselho somente consultivo e não deliberativo, como ou um conselho paritário da sociedade civil, que é a mesma quantidade de cadeira da sociedade civil e a mesma quantidade de cadeira do poder público, o que é entendido como arbitrário do ponto de vista da participação social. Você ter dentro do conselho uma mesma quantidade de cadeiras do poder público, porque isso pode engessar as decisões do conselho. Então, em 2011, essa discussão começou e ficou travada na prefeitura por causa disso. Em 2014, você resolveu fazer uma eleição novamente com a lei de 2003, entendeu? Para que não se ficasse sem conselho, porque não conseguiram mudar a lei. E a lei que rege o conselho hoje ainda é de 2003. E quando a gente assumiu, a gente pegou como bandeiras alguns fatos importantes que tinham que caminhar na política institucional de Ribeirão. Quando a gente assumiu, ainda era o governo da Darcy Vera e os diálogos do Conselho com a Prefeitura estavam praticamente vetado, nulo. Então, o então secretário que estava lá, que era o Maraca, também não tinha muito diálogo com o Conselho. Ele estabeleceu uma relação mais de conflito com a sociedade civil do que de diálogo. E então a gente ficou numa posição no Conselho meio isolada, que foi a gestão de 2015 e 2016, a minha gestão. Ficou numa posição isolada o Conselho, daí a gente falou assim, bom, vamos trabalhar então o desenho, né, institucional, as ferramentas. Foi aí que a gente começou a trabalhar a lei do fundo, a gente começou a trabalhar a lei do Conselho. Isso em discussões do Conselho, em audiências com a sociedade civil, a gente realizou 2 audiências para a lei do Conselho, para fundo, a gente realizou uma conferência municipal. Quando foi essa necessidade de votar a lei do sistema, que foi tentado votar nas pressas, não tinha tempo para fazer a discussão, a gente falou assim, bom, não, se vocês querem passar o sistema, então algumas coisas que a gente está discutindo aqui, que a gente acha importante, tem que ser colocado dentro da lei do sistema, que é o modelo que a gente acreditava ser viável para o Conselho Municipal de Cultura e um formato de Fundo Municipal de Cultura que a gente também acreditava ser viável. O modelo do Conselho que a gente pensou era um modelo tripartite, igualitário, entre sociedade civil eletiva, que é aquelas cadeiras que são eleitas pela população, sociedade civil não eletiva, que são cadeiras que são indicadas por entidades de classe ou culturais, ou até o Sistema S, universidades e tudo mais, que são sociedade civil, mas elas não seriam eleitas, elas seriam indicadas por essas instituições, e a terceira parte do Conselho do Poder Público. Então seria um modelo tripartite igualitário de 3 partes. Esse é o modelo de conselho que a gente acha viável para a atualidade.
E a lei do Fundo Municipal de Cultura, a gente fez um amplo estudo sobre o Fundo Nacional, sobre outros modelos de fundo, e a gente entendia como a importância do fundo ser um gestor de fomento cultural na cidade, do fundo ele ser uma peça mais ativa e atuante na política municipal como fomento, entendeu? E que tivesse recurso público, entendeu? Que então e a gente entendeu que ter 10% do orçamento da cultura destinado ao fundo não era muito para se fazer fomento cultural na cidade e que a gestão do fundo tinha que ser compartilhada com o conselho. Então a gente encaminhou essas duas propostas dentro do sistema, algumas alterações fizemos, encaminhou, o sistema foi para a prefeitura e foi votado. Mas o imbróglio que pegou na época, que eu acho que é aquilo que você estava falando no começo, que passa tempo, mas a gestão ela nunca tira o pé da participação social, sempre tentando sufocar a sociedade civil, é que foi tirado uma palavra. Até paritário foi tirado. Uma palavra, porque a gente previa assim, que o conselho municipal ele tinha que ser, no mínimo, paritário com a sociedade civil. Quer dizer que a sociedade civil nunca poderia ter menos que a metade do conselho, mas não necessariamente tem que ser paritário, igual, mas poderia ter mais. Só que foi para a Câmara, eles tiraram esse no mínimo, não sei quem tirou, não sei que parte do processo tirou. Foi aprovado um texto na conferência, na discussão, na audiência, nas discussões do Conselho. Foi alterado esse texto foi tirado quando ele foi enviado para a Câmara. Foi enviado para a Câmara sem essa palavra, sério, né? A gente não se ateve a isso. Aí sério. Hoje a Prefeitura está há 9 meses impedindo a eleição do Conselho e impedindo essa nova lei, dizendo que no texto que é paritário na sociedade civil. Só que o texto ele mesmo se contradiz. Não faz sentido porque ele está paritário com a sociedade civil, mas mais para frente a gente desenvolve toda a questão do que é um tripartite igualitário, as 3 partes, as cadeiras e tudo mais. Então ficou um texto que ele está errado, você vê que está errado, você vê que foi tirado essa parte. Um texto incongruente. E a Prefeitura pega nisso exatamente para não impedir o desfecho rápido dessa questão. Exatamente. Então, aquilo que eu tinha falado antes, né? Tudo dantes como no quartel de Abrantes, né? Quer dizer, muda as figuras, muda o prefeito, muda o secretário da Casa Civil, mas o entrave é exatamente esse que você falou, ou seja, sociedade civil, ela sempre acaba sendo sufocada, escanteada pelo poder público nessas instâncias de deliberação. Eu acho que a necessidade constante do poder público, o modus operandi deles mesmos, vamos dizer, aquela questão do poder público é uma entidade quase autônoma. Até independente de partido, de ideologia. Independente de partido e tudo mais. É um modus operandi de não permitir a articulação da sociedade civil, porque não é nem a deliberação da sociedade civil, porque no fim das contas quem delibera é o prefeito. Mas a própria articulação da sociedade civil já incomoda. E é aquilo, né? Quando você está falando de orçamento, porque a lei do sistema foi votada, com um orçamento progressivo do Conselho de 2% a cada ano, em 5 anos até chegar a 10%, com a sociedade civil tendo participação na discussão do orçamento. Isso está na lei do sistema? Isso está na lei do sistema. E eu acho que isso incomoda eles demais, e por isso eles estão travando, e já um pouco os ares do que a gente está percebendo aí, tanto alguns funcionários da Prefeitura conversam com a gente, quanto a gente que a gente está percebendo, é que eles querem acabar com a Secretaria Municipal de Cultura em Ribeirão. Vamos voltar no segundo bloco, né, a tratar dessa questão aí de querer acabar com a Secretaria Municipal de Cultura, né? Daqui a pouquinho, intervalinho, a gente volta daqui a pouco. TV Mais. Paixão por Ribeirão. Ela surpreendeu a cada semana com assuntos interessantes e convidados pra lá de especiais. Foram temas importantes, muitos polêmicos, em programas que informaram, divertiram e até emocionaram. E você sempre se perguntando, quem será o convidado desta semana? Quer saber quem estará comigo nas próximas edições? Não dá para revelar agora, mas eu garanto que nesse ano terá muito mais surpresas. TV Mais, a nossa paixão por Ribeirão só aumenta.
Voltando aqui ao nosso segundo bloco do Conexões Ribeirão. Ô Jonas, vamos pegar aí essa questão que você colocou no final aí da sua fala no primeiro bloco, né? Esses entraves aí entre a administração, o poder público e a sociedade civil, os grupos culturais, especificamente em relação ao Conselho de Cultura, né? Sempre o poder público, independente de partidos que estão de plantão no Palácio Rio Branco, né? Sempre querendo ter o controle dessas instâncias coletivas de deliberação, né? E nós sabemos que isso não é uma coisa peculiar de Ribeirão Preto, né? Na verdade, isso aí é o mesmo modelo que a gente encontra pelo país inteiro. E isso já foi objeto de pesquisa de vários especialistas, inclusive já foi objeto de pesquisa seu, né? Na sua dissertação de mestrado na Unesp esse ano, na área de Ciências Sociais, né? Como é que eu gostaria que rapidamente você fizesse uma análise para a gente? Afinal de contas, o que está por trás disso, né? Na verdade, não é simplesmente uma questão de pequena política, de disputa de espaço. Eu acho que é uma coisa muito maior, muito mais complexa, né? O que você tem a dizer? Eu pesquisei em Ribeirão o processo de institucionalização da política cultural nacional e com a lupa para Ribeirão e a participação social dentro desse processo de institucionalização do setor cultural no país e a lupa em Ribeirão. E a gente pode perceber que a questão da participação social, entendeu? Mais do que simplesmente você dizer se a população tem uma cultura política de participação ou não, é você entender também como as instituições do poder público, elas inferem ou não nessa participação. O que a gente pode perceber é que quando você teve uma vontade política, tanto do governo federal, quanto que refletiu nas instâncias estaduais e municipais, a alargar a participação, você teve uma movimentação muito grande da comunidade cultural. As pessoas se envolveram, as pessoas foram para as conferências, reivindicaram, foram. A gente tem, aí o meu foco em Ribeirão é a vinda para cá da rede municipal de pontos de cultura, entendeu? A realização das conferências municipais e a aprovação do plano e a constituição do conselho. Então a gente percebe que no momento em que há uma política pública, entendeu? Ela envolve a população, entendeu? E dá mais autonomia à população a se desenvolver naquela política pública, como foi o Cultura Viva e as redes de pontos de cultura, e como foi o processo de envolvimento da população na elaboração do plano. E olha, e essa rede de pontos de cultura, a gente pode ver isso claramente acontecendo aqui em Ribeirão Preto. Claramente acontecendo. Em termos de mobilização, de efervescência do movimento cultural. Efervescência cultural. Você teve nesse período de Ribeirão Preto uma efervescência muito grande, cultural, e essa efervescência cultural ela resultou numa participação muito grande da sociedade civil nessas instâncias de participação, na realização do plano, nas conferências e na mobilização para a ocupação do conselho. Muito grande. E aí eu acho assim que basicamente o Estado brasileiro, se fosse uma coisa mais ampla do que regional, ele tem uma cultura política patrimonialista. Uma cultura política que enxerga o poder público como uma instância privada daqueles grupos políticos que estão se desenvolvendo. Então isso é um bloqueio muito grande para a sociedade civil conseguir se apropriar do poder, do que é público, do que é o espaço público e realizar a participação. Claramente, a gente vê muito claro isso na hora que chega o auge dessa efervescência cultural e de participação em Ribeirão Preto, no setor cultural, a prefeitura ela retrai ao ponto de romper diálogo com o movimento cultural, não impulsar com o conselho, inclusive. Com o conselho, não impulsar o Conselho de Cultura de 2011, então ela retrai a esse 10 ponto. 10 meses adiando a posse e agora a gente está do Conselho de 9 meses sem conselho agora. E agora de novo, 9 meses sem conselho. Olha, então, essa necessidade do Estado ter o controle absoluto sobre tudo, entendeu? E está tudo nas suas rédeas que prende. Então a gente vê uma política pública, ela inseriu autonomia na sociedade civil, mas a hora que isso aconteceu, o Estado retraiu totalmente. Inclusive no governo federal. Mesma coisa aconteceu. Mesma coisa no governo federal, porque eles acabaram com a Cultura Viva. Depois que saiu Lula, entrou Dilma, aconteceu exatamente isso. Eles acabaram com a Cultura Viva porque eles não tinham controle sobre os resultados dessa política cultural. E nas instâncias municipais repetiu-se a dose. Eles foram
tentando minar todo o movimento cultural, que a gente pôde ver o tanto que foi forte esse ano, com o fim do Ministério da Cultura, o ano passado. Com o fim do Ministério da Cultura, que o Temer tentou acabar o movimento cultural. Ô Jonas, muito bom essa sua explanação aí e tal, porque foi até objeto de pesquisa acadêmica, você leu muito a respeito disso, fez entrevistas, etc., né? Mas interessante, né? No início aí, quando entra o Temer, houve inclusive uma tentativa de acabar, de fechar o Ministério da Cultura, né? E ouvimos falar a mesma coisa no início do governo Nogueira, que havia também um projeto semelhante de se fechar a Secretaria Municipal de Cultura, né? Afinal de contas, né, a cultura não significa nada para essa gente, afinal de contas, cultura é alguma coisa que incomoda, esses movimentos culturais, essas entidades estão sempre cobrando, sempre denunciando, enfim, né? Quem mexe diretamente com cultura, eu acredito que tem conhecimento e tem também algumas ferramentas que acabam, né, mobilizando a sociedade, difundindo alguns valores, difundindo alguns horizontes diferentes, né, desse pessoal que detém o poder, né? Afinal, não fecharam com a Secretaria Municipal da Cultura, mas, né, mantiveram um orçamento ridículo para a Secretaria. A Secretaria hoje, ela pena por falta de funcionários, por falta de estrutura, né? Houve, inclusive, uma mudança recente do titular da Secretaria, Isabela Pessotti assumiu. A Isabela, inclusive, que era do movimento cultural, né? Enfim, estava sempre junto aí com os movimentos, muito cobrando, inclusive, denunciando as coisas erradas aí do poder público em relação à cultura. Como é que você está vendo esse panorama atual do governo do PSDB em relação à cultura em nossa cidade, o Jonas? Eu acho que sempre que um setor ele se engaja política e criticamente, né, ao poder público, ele traz um problema muito grande. E o poder público ele tenta dar um jeito de minar isso. Aconteceu com o Temer querendo fechar o Ministério da Cultura, porque existia muita mobilização social em torno dos movimentos culturais e tudo mais, e são movimentos simbólicos que produzem muito simbolismo e opinião pública. Então é um setor perigoso a área da cultura. Apesar de não ter orçamentos grandes, exorbitantes, é um setor perigoso. E isso aconteceu no governo federal. E aí é sempre a especulação, né? De especulação a gente sempre ouve coisas na virada do governo, né? do ano passado para esse ano, para iniciar a gestão Nogueira. A gente tentou fazer diálogos com o Nogueira não quis dialogar durante o período de eleição. Ele não quis conversar, não quis dialogar, ele impôs certas barreiras e circunstâncias para conversar tanto com o Conselho quanto com o movimento cultural. E aí a gente escutou aquelas especulações, conversa de bastidores, que a intenção era transformar a Secretaria da Cultura numa coordenadoria de cultura dentro da Secretaria de Educação. Mas que isso trazeria um problema muito grande, o setor cultural de Ribeirão Preto. Aí não seria não teria uma boa visibilidade para o governo. Então a secretaria manteve ali. Só que do ponto de vista, como a gente pode analisar a secretaria hoje como ela está, o primeiro gestor da secretaria, o primeiro secretário esse ano, veio antes da Isabela, ele veio da Autovias. Era o gestor da Autovias, ele não entendia absolutamente nada de política cultural. E ele falava isso. A gente sentou em reunião com ele e falou assim, eu não entendo sobre política cultural, eu não entendo sobre essas coisas. Ficou pouco tempo e saiu, entendeu? E aí a Isabela assumiu. Só que o que a gente pode perceber, nesse interim de troca de secretários e tudo mais, as coisas foram sendo podadas, os funcionários que tinham na secretaria, uns foram mandados para outros lugares. A secretaria hoje ela tem um quadro muito reduzido de funcionários, um orçamento muito reduzido que só paga o próprio administrativo. Não existe nenhuma política cultural sendo realizada, a não ser alguns eventos pontuais, mas que acho que nem mais orçamento tem para realização desses eventos. Então, assim, contextualmente, o que a gente percebe é uma desconstrução da Secretaria da Cultura por dentro. Por dentro. Porque a Isabela assumiu, como você colocou, e a Isabela ela é amiga minha, gosto muito dela, e ela assumiu uma posição muito difícil, porque ela catou uma secretaria num processo de desconstrução.
E só que foi só que é muito problemático quando ela veio dos movimentos sociais realmente, só que quando você assume um espaço sem força política para barganhar as melhoras daquele espaço, fica muito complicado. Então você não tem funcionário suficiente e você não tem orçamento. Então o que você pode fazer? Chorar, né? É a única coisa que você pode fazer, não pode fazer nada. Hoje você percebe-se que aí a discussão é de que está tendo cortes em todas as secretarias, entendeu? Mas a gente sabe que o município, ele sempre, a política gira em déficit, entendeu? E existem prioridades ou não. A gente não pode citar hoje, o orçamento aprovado ano passado da secretaria foi de 0,5. Aí teve uns cortes no meio que caiu para 0,43. Aí parece que vai ter mais cortes para o ano que vem. Então, quer dizer, nessa perspectiva, a própria população começa a se questionar para que serve a Secretaria da Cultura. E esse eu acho que é um processo perigoso, quando você faz a própria população falar assim, isso não presta para nada. Aí é os próximos passos. A formação de uma opinião. De que não serve para contestar. Você tem uma secretaria que só paga funcionário. Né? Jonas, lamentável. A que ponto chegamos? Né? Parece que é um processo, uma via crucis aí para todo o movimento cultural da cidade. É complicado, né? E refletindo bem o que se passa no geral da sociedade, no geral da política no Brasil, né? Eu acho que tempos tristes, né? Ou tristes tempos, como já se fala por aí. Eu quero agradecer muito sua presença, né? E com certeza você vai voltar em outras oportunidades aqui, até para continuar falando para a gente o andamento dessa carruagem aí, né? Certamente o Conselho em algum momento vai ter que destravar essa discussão, o Conselho vai ser formado e tal. Eu acho até que não é uma repercussão muito boa para o prefeito, para a Secretaria da Cultura, a continuar o Conselho desativado, né, sem existir, né? Em algum momento eles vão ter que tomar uma providência e encarar a realidade, né? Mas muito obrigado pela sua presença. Eu queria agradecer também, e sempre que for solicitado a gente vem para estar sempre esclarecendo em que pé que anda a política cultural de Ribeirão, que é um setor muito importante, mas muito marginal ainda dentro das políticas públicas. Ótimo. Muito obrigado pela sua presença. Terminamos aqui mais uma vez o nosso programa Conexões Ribeirão, prometendo voltar na próxima terça-feira, às 9h30 da noite, aqui pela TV+, canal 22 e 522 da NET. Obrigado pelo acompanhamento, obrigado pela sua presença aqui junto conosco. Até lá.